Boa noite a todos. Nós estivemos aqui muitas vezes neste centro nos anos 1970, quando nós morávamos em Araçatuba, fazendo palestra e às vezes trazendo expositores para um roteiro pela região. E estivemos há 4 anos atrás aqui, no ano 2012. Então é sempre uma satisfação retornarmos e lembrando que hoje nós estaremos desenvolvendo um tema relacionado com um desses livros, que é sobre o apóstolo Paulo na visão espírita. Desde a nossa juventude, nós tivemos um interesse muito grande pelo romance psicografado por Francisco Cândido Xavier, Paulo e Estevão. E é interessante que Emmanuel, na apresentação, ele deixa claro que o objetivo dele não foi escrever uma biografia sobre Paulo, mas trazer, na verdade, algumas informações espirituais com base naquilo que já estava registrado em textos do Novo Testamento relacionados com a trajetória de Paulo. E esses textos são Atos dos Apóstolos, que tem a participação de Paulo, e 14 epístolas, que ele é o autor. E são momentos bastante significativos para nós, porque o trabalho de Paulo, diz Emmanuel nessa apresentação, foi de fundamental importância para a difusão dos ensinos de Jesus. E Estevão também teve uma importância destacada no processo de transformação de Saulo para Paulo de Tarso. E exatamente isso que Emmanuel destaca, ao dizer que sem Estevão não haveria Paulo. Porque Estevão foi o primeiro homem a ser sacrificado após a crucificação do Cristo. Então ele foi a primeira vítima do cristianismo e nas mãos do então doutor Saulo de Tarso. E é exatamente por isso que o romance de Chico Xavier, assinado pelo Espírito Emmanuel, se intitula Paulo e Estevão. É assim um livro marcante e vai trazendo uma série de esclarecimentos de ordem espiritual para nós melhor compreendermos os registros do Novo Testamento relacionados com o apóstolo Paulo. E no Espiritismo, é interessante também destacarmos que Allan Kardec, ele, ao elaborar o livro inaugural de nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, ele coloca a terceira parte, algumas dezenas e dezenas de perguntas e respostas sobre o Evangelho de Jesus, que ele chama a terceira parte do Livro dos Espíritos como o ensino moral, a parte moral, a base do Espiritismo. Então está relacionado também com todos os ensinos de ordem moral trazidos por Jesus. Essa questão, ela deve ser sempre lembrada, porque em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala da generalidade, de princípios, Porém, alguns anos depois, 7 anos depois, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já entra em detalhes sobre os ensinos de Jesus, citando versículos do Novo Testamento, as parábolas. Então, aquilo que o Cristo executou durante o seu processo de ensino junto aos homens da região em que ele viveu. É importante que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele passa pela ótica e pela pena de Allan Kardec a trabalhar apenas os ensinos morais. E Allan Kardec não se preocupou com polêmicas, não se preocupou com discussões, mas ele destaca que a essência é que deve ser trabalhada. E ele passa então a chamar a atenção do papel, da tarefa que teria o Evangelho segundo o Espiritismo junto aos homens. Ou seja,
a partir da certeza de que nós somos espíritos imortais e que nós temos a possibilidade de manter relações com a chamada humanidade desencarnada, é nessas condições que o Evangelho de Jesus é analisado por Kardec. Então deixa de ter importância aquilo que muita gente decora, discute, não é? Fica em torno de uma ou outra palavra e passa a valer sim o objetivo central, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sim destacar o ensino moral de Jesus. Essa foi a nossa preocupação também no estudo com as epístolas que foram elaboradas pelo apóstolo Paulo. E é interessante que Paulo tem mensagens também assinadas por ele no Evangelho segundo o Espiritismo. E Paulo teve um papel relevante naqueles primeiros tempos da difusão dos ensinos de Jesus. Ele que era uma pessoa de formação sólida, como um fariseu e ortodoxo, né? Então ele era um doutor da lei judaica, ele era um doutor na lei de Moisés, no Torá. E é isso que ele prezava e era extremamente fiel. Mas a partir do momento em que houve toda aquela situação em que ele acabou prendendo, julgando, condenando e ocorrendo o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo após o Cristo, nessas condições alterou-se profundamente a sua maneira de pensar e de reagir. Evidentemente que isso mexeu com a sua intimidade espiritual, mas o momento crucial foi quando ele estava prestes a chegar na cidade de Damasco, onde ele iria prender cristãos e principalmente Ananias. E aí ocorreu aquele fenômeno espetacular que à luz do dia surge uma potente luz, ele fica chocado, enceguecido com tudo aquilo. Da luz ele identifica o Cristo, que pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então vejam, ele foi procurado diretamente por Jesus, o que é uma raridade. E aí ocorre o outro fato inusitado. Ele que estava sendo caracterizado como o perseguidor, o algoz de cristãos, ele cai de joelhos, enceguecido, se dirige à luz, que era o Cristo, e diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Então é um processo que houve ali uma transformação repentina, mas que na realidade já vinha vindo. Paulo, ou Saulo, era o vaso preparado, então ele tinha uma tarefa. E essa tarefa foi avisado pelos espíritos superiores, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, que ele buscasse o local onde estava hospedado o doutor Saulo, fosse atendê-lo, porque aquele homem era um homem predestinado para falar às nações, aos reis e aos judeus. Então ele tinha sim uma tarefa definida, havia um planejamento espiritual. Esses registros que nós encontramos em Atos dos Apóstolos são trabalhados em detalhes por Emmanuel, no romance Paulo e Estevão. Porque ele acrescenta as informações espirituais. Então, além daquela síntese de Atos dos Apóstolos. Ele passou, portanto, por um momento extremamente difícil na sua vida, porque ele que tinha toda uma sólida cultura de origem grega, judaica, porque ele era de família de judeus, teve toda aquela formação junto ao Sinédrio como doutor da lei, conhecia também a legislação do Império Romano, que dominava tudo ali na área, e ele tinha a cidadania romana, porque era também um privilégio de seu pai. E é nessas condições que de repente ele vai renunciar, deixar tudo isso para trás e vai se transformar num apóstolo do Cristo. Então é uma situação difícil.
Ele não foi recebido de volta no seu ambiente familiar. Ele não era mais recebido nas sinagogas, e quando ele insistia em falar, e ele queria falar do Cristo nas sinagogas, ele era, na verdade, acusado de blasfemo, de traidor, e muitas vezes ele tinha que sair correndo de todos os locais. Então vejam a situação bastante complicada em que ele passou a viver. Mas ele ultrapassa todas essas dificuldades passando pela situação de reflexão. E ele ficou cerca de 3 anos no deserto, meditando em tudo o que estava acontecendo e se preparando para essa jornada. Ele ficou chocado o dia que ele quis voltar à Casa do Caminho em Jerusalém, de onde ele tinha tirado Estevão, né, que era um divulgador, falava muito bem, um jovem entusiasmado pelos ensinos de Jesus. Mas quando ele chega lá, a Casa do Caminho, que era um núcleo de atendimento a necessitados de consolo, de apoio espiritual, necessitados de alimentos, muitos passavam fome, doentes. Então era um grande posto de assistência, de atendimento à população carente. E ali se falava sobre os ensinos de Jesus. E era liderado principalmente por Pedro, por Tiago e por João, que era bem jovem naquela época. Tiago e João eram inclusive irmãos. É interessante que esses homens conheceram Cristo, trabalharam diretamente com Cristo. Aliás, João foi o único discípulo de Jesus que não fugiu e teve a coragem de acompanhar todo aquele processo chamado de paixão e assistir à crucificação e dando apoio a Maria. Todos os outros ficaram assustados e fugiram. E esse ato de coragem é que Jesus, inclusive, delegou a ele para cuidar-se de Maria. E ele dá toda a assistência na região de Jerusalém, depois na Galiléia e finalmente lá em Éfeso, onde ela desencarnou e ele já numa idade bastante avançada, com mais de 90 anos de idade. Mas ali naquele momento que o Saulo voltou e ele não foi bem recebido, porque tinha um medo dele, né? Porque ele era conhecido como um perseguidor de cristãos. Porém, Pedro foi orientado para que o atendesse, mandou buscá-lo e ele foi orientado a dar todas as informações, de acompanhar o que estava acontecendo. E agora o ex-doutor da lei já estava entusiasmado, já começando a entender o que os seguidores do Cristo estavam realizando junto à população dos arredores de Jerusalém. Mas ali aconteceu um fato que foi marcante nas decisões do ex-doutor da lei. Vejam bem, ele era o homem que conhecia a lei, os outros não. Todos os outros discípulos de Jesus que trabalharam diretamente com ele eram pessoas simples, pescadores, né? Apenas Levi, que apareceu mais para frente no trabalho do Cristo, é que tinha uma certa preparação. E aí, o que acontece? Eles imaginaram, Pedro, Tiago principalmente, imaginaram que seria importante para resguardar a possibilidade deles ensinarem o que o Cristo falou, o que o Cristo executou e o trabalho deles, evitando algumas perseguições por parte das autoridades do Sinédrio, não é, que era lá o ambiente que controlava toda a religião e a legislação de relacionamento entre as pessoas ali na área de Jerusalém e em todo o país que hoje nós conhecemos como Israel. Nessas condições, eles imaginaram que seria melhor que antes que as pessoas se convertessem como seguidor do Cristo, que eles se transformassem em judeus. Então eles deveriam passar por um processo de
conhecimento, de quase que uma iniciação dentro da prática judaica, para depois se transformarem em cristãos. E o doutor Saulo de Tarso, quando chega lá e vê essa proposta, ele não aceita. E ele que conhecia, ele era o profundo conhecedor do Torá, de toda a legislação judaica, ele não aceitou. Então ele se afasta da casa do caminho e entende que ele deveria divulgar os ensinos de Jesus para a gentilidade. Gentilidade é uma generalização do povo gentil. O povo gentil era aquele que não seguia totalmente as regras do judaísmo, o que era muito comum naquela área. E em função disso, eles eram menosprezados, não eram aceitos pelos judeus ortodoxos. Então, falar que ia divulgar o evangelho de Jesus à gentilidade, genericamente significava a todas as pessoas, a todos aqueles que não eram judeus. E assim Paulo iniciou o trabalho dele. E ele vem, num processo de transformação, adotar o nome Paulo um pouquinho mais à frente, que ele resolve deixar para trás o nome judeu de Saulo, com o qual ele era conhecido, e adotar o nome romano de Paulo. E de Tarso, que é a cidade de origem dele, né? Então ele, como Paulo, ele inicia um grande trabalho formando grupos cristãos, que eram as chamadas eclésias, a palavra grega que ele utilizava e que outros utilizavam também, e que se traduziu por muitos aí como se fosse igreja. Não era o sentido de igreja. Eclésia do grego é um local de reunião, é um local de assembleia. Então era um posto de trabalho, de reunião, onde as pessoas cultivavam as lembranças sobre o Cristo e seus ensinos. E na prática, no atendimento das pessoas. Foram surgindo então esses grupos em várias regiões por onde Paulo viajava, com a maior dificuldade, a pé, trabalhando como tecelão, que é a profissão que ele havia aprendido quanto jovem do seu próprio pai, seguindo a tradição judaica. E é nessas condições ele vai atendendo as pessoas, consolando, chamando os interessados e formam grupos. A característica dos primeiros grupos cristãos era a simplicidade, a espontaneidade e principalmente funcionando com base na solidariedade e na fraternidade. Essa era a marca de todos esses grupos cristãos, e praticando a mediunidade, que era natural e era espontânea. Emmanuel destaca isso, inclusive, no livro Paulo e Estevão, que nós já nos referimos. Essas características dos grupos cristãos são muito importantes, porque era o momento em que estava iniciando a divulgação dos ensinos de Jesus. E Paulo foi o grande responsável. Mas também naqueles instantes surgiam oportunistas. Logo depois da crucificação do Cristo. Por quê? O Cristo se tornou uma pessoa famosa em toda aquela região. Porque era aquele que havia curado enfermos, que havia ressuscitado mortos, e que depois da morte física ou da crucificação, ele apareceu, deu demonstrações, então comprovou a imortalidade da alma. Aliás, ele apareceu 11 vezes no período de 40 dias, segundo os registros de Atos dos Apóstolos. E ainda ocorreu 10 dias depois, quer dizer, no 50º dia após a crucificação, numa festa tradicional dos judeus, numa comemoração que era o dia de Pentecoste, que era uma comemoração de colheita, não tinha esse sentido religioso. Mas naquele Pentecoste especial, o primeiro após a crucificação do Mestre, aconteceram aqueles fenômenos, onde os discípulos e seguidores do Cristo estavam reunidos, de repente escutaram ruídos, uma certa ventania no local,
surge uma chama intensa, e dessa chama ela se divide em várias labaredas e vai em direção à cabeça das pessoas, e elas começam a falar idiomas estranhos, ou idiomas da região, que não era o aramaico, porque ali cada pequena região falava-se um dialeto. Mas a diferença é que todos entendiam o que se falava, então eles pegavam pelo sentimento, não necessariamente pela palavra, compreendiam o que estava acontecendo. Esse fenômeno, que Atos dos Apóstolos chama de uma manifestação do Espírito Santo, realmente pouco importa falar que é do Espírito Santo, do Espírito da verdade, do Espírito do Senhor, é tudo a mesma coisa. O fato é que era uma manifestação de ordem espiritual, de efeitos físicos bem marcado, bem registrado, e de efeitos inteligentes também. E isso fez com que os seguidores do Cristo tivessem mais força. Eles que estavam assustados com a crucificação, com as aparições do Cristo, com o fenômeno de Pentecostes, eles recobraram o ânimo e a coragem. Então, todo mundo escutava falar do Cristo, dos seus feitos. Então surgiam os oportunistas. Quem eram os oportunistas? Eram pessoas que queriam dizer que curavam em nome do Cristo, mas cobravam, né? Eram pessoas que misturavam a mensagem do Cristo com a doutrina judaica. Eram pessoas que misturavam os ensinos de Jesus com as ideias místicas, que tinha muito ali naquela região, de muitas tradições, e misturavam outros também com alguns arremedos de filosofia grega. Então esses homens apareciam em toda parte e que eram chamados muitas vezes de falsos profetas, eram enganadores, né? E Paulo, ele que havia fundado todos esses grupos, não só conheceu algum desses, como ele escreve sobre eles, porque Paulo tinha condições para isso. Paulo, na sua juventude, ele teve a cultura grega na sua formação. Depois, quando ele foi ao Sinédrio para se aprofundar no judaísmo e se tornou o doutor da lei, então ele conhecia profundamente o Torá e o Antigo Testamento em geral. Então ele tinha condições intelectuais, ele tinha autonomia e não tinha medo, ele tinha coragem de definir situações. E é isso que ele fez durante todo o seu trabalho. Acontece que ele já não estava conseguindo mais chegar ou voltar aos locais onde ele já havia criado grupos, estimulado e acompanhado o desenvolvimento desses primeiros grupos cristãos. Em consequência disso, ele ficou preocupado, não sabia como atender os chamados, os emissários que chegavam viajando dias e dias, semanas, às vezes, para localizar Paulo e levar um recado que pedia um retorno dele. E aí ele foi então intuído, está registrado lá em Atos dos Apóstolos, pelo Espírito Santo, para que ele escrevesse a esses. E Emmanuel, ele escreve esse registro no livro Paulo e Estevão, dizendo que espíritos em nome do Cristo estimularam e orientaram Paulo para que ele escrevesse cartas de orientação e de apoio a esses que ele não podia retornar. E aí, diz Emmanuel, o espírito Estevão, aquele mesmo que foi condenado e executado com o apoio de Paulo, ele foi designado para orientar o trabalho de Paulo e inspirar as epístolas. Então veja como é o planejamento espiritual, não é? Estevão, que desencarna naquela situação dramática, né, como vítima do antigo doutor Saulo de Tarso, agora era o orientador dele. Então, nessa situação toda, a gente vê que há um planejamento espiritual que necessariamente a gente não entende à primeira vista, mas ele existe. Então, Paulo era um vaso preparado e ele precisava levar, vamos assim dizer, um grande impacto na vida dele para que ele mudasse o rumo.
As epístolas são 14. A primeira delas, aos Tessalonicenses, Paulo escreveu no ano 51 da nossa era. E essa primeira epístola, ela passa a ser o primeiro registro completo do cristianismo, porque até então existiam anotações esparsas dos ensinos de Jesus, chamados, Emmanuel usa a palavra manuscritos, né, dos ensinos de Jesus. Mas a primeira informação completa, ou o primeiro evangelho, que foi assinado por Marcos, ele só veio a lume no ano 64, 13 anos depois da primeira epístola. Logo em seguida, pouquinho tempo depois, veio o evangelho de Lucas. No ano 70, o de Mateus, e depois do ano 90, o de João, que desencarnou já com uma idade avançada. Então, as epístolas de Paulo, elas são, na verdade, históricas, como o grande primeiro registro do cristianismo. Ou seja, quando surgiu o primeiro evangelho de Marcos, Paulo já estava chegando em Roma, preso, e praticamente se preparando para o final da vida dele. Então ele já havia escrito quase todas as epístolas. E essas epístolas, o que nós gostaríamos de chamar a atenção é que elas têm várias partes, vamos assim dizer, porque estava orientando pessoas, grupos ou regiões. Mas essas orientações eram recomendações de como fazer funcionar o grupo, como superar problemas, mas tinha também muitas situações onde ele estava esclarecendo problemas da época, passageiros. Nós diríamos que isso não tem muito valor para nós hoje. E também tem aspectos relacionados com origem de dogmas, que depois se transformaram em dogmas. Então nós vamos deixar tudo isso de lado e vamos chamar a atenção, como fez Allan Kardec com o Evangelho de Jesus, sobre o ensino moral. E foi essa a nossa preocupação ao estudar as epístolas de Paulo, aquilo que é imorredouro. E Paulo, nós podemos dizer que ele se coloca também como um precursor inicial, vamos assim dizer, de uma forma simples, de vários princípios espíritas. Então isso é que é importante nós pensar. Por isso que nós falamos epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Então o que fez Paulo nos seus ensinos e o que ele escreveu? Ele fala exatamente sobre aquelas 4 partes do Livro dos Espíritos. A ideia básica e central dele é Deus, que está na primeira parte do Livro dos Espíritos. Depois, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita ou do mundo espiritual, que fala da relação entre a humanidade encarnada e desencarnada, Paulo trabalha essas ideias e vive essa realidade. O ensino moral, a terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, e que Allan Kardec depois desdobra no Evangelho segundo o Espiritismo, foi, na verdade, a grande preocupação no dia a dia de Paulo. E a última das esperanças e consolações, em função do melhor conhecimento sobre Deus na visão do Cristo e sobre os ensinos de Jesus, ele faz uma nova apresentação sobre a justiça divina, completamente diferente daquela do Antigo Testamento. Então ele, que era o doutor da lei antiga, da lei mosaica, ele parte para a adoção dos ensinos de Jesus. Então nós vamos dar alguns exemplos aqui de como Paulo escreveu isso, está registrado nas suas epístolas. Sobre Deus, ele se refere em quase todas as epístolas, era a preocupação central. E ele deixava claro, onde ele ia falar, ou nas suas escritas, que ele não estava falando do Deus dos judeus, mas estava falando do Deus dos gentios, dos gregos, ou seja, de todo mundo. Diferente daquela ideia de exclusivismo lá do Antigo Testamento, de um povo eleito, de um povo escolhido, né, e que seguia ferreamente aquela lei, de acordo com contextos da época,
Mas e aqueles que não eram nascidos ali, não tinham aquela religião? Não tinham Deus? Jesus fala o inverso: Deus é Pai de todos. Então nós começamos a entender que Deus é a expressão maior da paternidade, da misericórdia, da bondade e da justiça. E é isso que Paulo trabalha nas suas epístolas. E o interessante é que isso ele registra e faz, inclusive, na epístola aos Hebreus, dedicado então ao povo dele, dizendo que a aliança com o Cristo é superior à aliança com Moisés. Então isso seria, na verdade, um assinte, seria um crime perante a lei judaica, dizer que existe alguma coisa superior à aliança com Moisés. Então veja como ele foi livre de decisão e corajoso. Essa característica de Paulo. A outra questão, em todos os momentos que ele falava de Deus, ele deixava claro então a nova versão de Deus trazida por Jesus. E o que Jesus ensinou sobre Deus? Ele trouxe uma novidade, a lei do amor, que não estava bem registrada e trabalhada no Antigo Testamento. Essa é a grande novidade do ensino de Jesus. E na lei do amor, nós começamos a ter também uma visão diferenciada sobre Deus. E isso ele deixa claro, Paulo, nos seus escritos, quando ele diz, inclusive, que era mais importante do que o apego a rituais da tradição judaica, né? Ele critica os legalistas, ele faz referências negativas à lei. Ele estava se referindo à lei antiga, né, que era superada pelo ensino de Jesus. Então o que ele diz? Mais importante do que rituais e o apego a participar de uma cerimônia, lavar a mão aqui ou acolá, aquelas coisas que eram típicas, era mais importante a ação, a fé com obras. É essa a tônica dos ensinos e das pregações de Paulo e dos seus escritos. É interessante também que a prática do amor cristão, como ele desenvolve, e de uma forma completamente diferenciada do Antigo Testamento, ele passa a viver isso no seu dia a dia, porque ele superou maledicências, intrigas, perseguições, e superava tudo isso dedicando ao trabalho dele e ao processo que ele julgava como da absorção real dos ensinos de Jesus. É interessante destacarmos que ele escreve uma mensagem que Allan Kardec inclui no Evangelho segundo o Espiritismo, falando da caridade. E Allan Kardec tem um capítulo, né? Fora da caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós lembramos que na primeira epístola aos Coríntios, Paulo escreveu assim: se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse caridade, nada seria. Não é isso que é repetido a toda parte, é sempre lembrado. E fala mais algumas coisas, mas essa é a essência do pensamento. Então vejam, ele coloca a caridade como a base. Paulo não escreveu em aramaico, Paulo escreveu em grego, que era a formação da juventude dele. E a palavra que ele utilizou, e que foi traduzida por muitos tradutores clássicos como caridade, do grego para vários idiomas, inclusive para o português, a melhor tradução é amor. E hoje, várias Bíblias que estão revistas, corrigidas e atualizadas, tanto protestantes como católicas, já substituíram a palavra caridade por amor, que é mais profunda e é mais vasta. A caridade está contida dentro do amor. Então, se eu não tiver amor, nada serei. Essa é a base do ensino de Jesus. É a novidade que o Cristo nos trouxe. E isso Paulo, ele exemplificou de várias formas. O perdão, a possibilidade da ação, concretizando a misericórdia. E ele relata isso de uma forma detalhada, num fato que é muito pouco lembrado.
é a chamada Epístola a Filemão. Quem era Filemão? Filemão era um homem rico que Paulo não conhecia ainda. Morava na região de Colosso, centro da atual Turquia. Então, uma região de influência grega. E ele tinha grandes propriedades, e entre as propriedades dele estavam os escravos. Escravo naquela época era uma propriedade. E um desses escravos fugiu, sujeito, portanto, a uma sanção muito séria, muito grave. Esse escravo se chamava Onésimo. E ele vai bater lá do outro lado, chega na margem do mar Mediterrâneo, numa cidade chamada Éfeso. Coincidentemente, Paulo estava lá. E naquele período, ele ficou 3 anos, é onde ele ficou mais tempo, porque ele ficou preso também em Éfeso. E Onésimo o conheceu, começou a dialogar, e Onésimo abriu o coração, contou para Paulo que ele havia fugido, e que ele tinha medo dessas consequências, de tudo que poderia acontecer com ele. E depois de muito diálogo, Onésimo, ele aceitou as ideias do Cristo e pediu a ajuda de Paulo. Aí Paulo teve uma ideia, escreveu uma carta a Filemão. E vejo, pediu que Onésimo, o escravo fugitivo, levasse essa carta ao dono dele, que era Filemão. Olha o risco. E Onésimo levou a carta. Filemão aceitou. E o que Paulo escreveu? Pediu que Filemão aceitasse o escravo fugitivo como um filho. Vocês já escutaram falar na parábola do filho que retorna? A ideia do perdão trazida por Jesus é a mesma coisa que aconteceu aí. Então ele recebe de volta, num ato de perdão e de misericórdia, o escravo que havia fugido, como um filho. Ambos se tornaram efetivamente cristãos. Então, veja, essa carta a Filemão, Paulo exemplifica com um fato concreto, registrado na história, que o perdão e a misericórdia são básicos para que haja regência da lei do amor. Tanto Filemão como Onésimo vieram futuramente a ser perseguidos e sacrificados também, como cristãos. Então isso está registrado também na história. Além da questão de Deus, dos ensinos de Jesus e do amor, Paulo deixava claro que o Cristo era o Messias, sim, anunciado, predito pelos profetas, e que os judeus não estavam aceitando, os homens do Sinédrio, as autoridades religiosas não aceitavam, por uma série de razões, o Cristo como o Messias, mas ele deixava isso claro, e chegou a fazer uma comparação na Epístola aos Hebreus, comparação para que eles entendessem que Cristo seria comparável a um sumo sacerdote. Então vejam, isso começa a ficar muito claro. E depois, a partir daí, a visão da justiça divina muda completamente. E é por isso que João escreveu no seu evangelho: Deus é amor. É a melhor definição de Deus. Não é? Mas Paulo já divulgava e vivia essa nova proposta. Entretanto, tem um fato marcante registrado na primeira e o outro fato na segunda epístola aos Coríntios, relacionados com mediunidade. Os primitivos cristãos, eles praticavam a mediunidade, porque Jesus ordenou isso a eles, registrado por Mateus. Mas o que Paulo fez? Ele escreve na primeira epístola aos Coríntios, começando assim: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E desenvolve essa ideia em 3 capítulos, separando os vários tipos de dons espirituais. E no final, é como se estivesse montando uma reunião mediúnica espírita de nossos dias. E ao fim, ele diz o seguinte: mas que se faça tudo decentemente e com ordem. Paulo, então, ensinou a prática da mediunidade. E ele viveu essa experiência várias vezes, curando pessoas,
saindo incólume, inclusive de um momento que ele estava preso, teve um pequeno tremor de terra, caíram as paredes, ele sai, passa pelos guardas, os guardas não o veem, né? Então eles estavam como que hipnoticamente controlados, não viram Paulo sair. E assim muitos outros fenômenos, né, relacionados com a mediunidade, com o aspecto espiritual. E ele registra na segunda epístola aos Coríntios um fato muito importante que tem um registro pequeno também em Atos dos Apóstolos. Então ele diz o seguinte: conheci certo homem que há 14 anos atrás subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis as quais eu não posso nem relatar. Se nós fizermos a conta, quando ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios, 14 anos atrás, é o período que ele estava vivendo aquele dilema de deixar de ser o doutor da lei, renunciando a tudo e se preparando para ser o Paulo, o grande apóstolo de Jesus. Então ele vivia um momento de dificuldade, muitas dúvidas, muitos transtornos mentais, e um dia ele dormiu com essas preocupações. E aí conta Emmanuel no romance Paulo e Estevão. Ao dormir, o espírito, como nós espíritas falamos, se desdobra parcialmente do corpo. Em algumas circunstâncias ele pode entrar em contato com a realidade espiritual. Foi o que aconteceu com Saulo. Aí ele viu dois espíritos se aproximando. Um era Gesiel, o nome judeu de Estevão, que foi a sua vítima. E o outro era Abigail, a antiga noiva. E ele começa a chorar com aquele impacto emocional de ver os dois e lança assim, repentinamente, muitas dúvidas, muitas perguntas. E aí Abigail, a antiga noiva, se antecipa para ele e diz assim: Saulo, por que choras? Se apenas começas. E aí se estabelece um diálogo muito bonito. Emmanuel entra em detalhe. Nós vamos resumir aqui na orientação que Abigail deu ao seu ex-noivo. Ama, trabalha, perdoa e espera. É o chamado lema de Abigail. Quando ele acordou, isso ficou registrado, essa orientação. Então ele viu coisas inefáveis mesmo. E terceiro céu era da tradição judaica, que tinham vários céus, eles imaginavam isso. Então é interessante que a partir daí ele se define no novo rumo como um apóstolo do Cristo. Essa informação, então, que é uma interferência dos espíritos orientando mais uma vez a presença dos dons espirituais. E isso mostra que os espíritos estão sempre próximos de nós, nos ajudando quando nós damos condições. Foi o que aconteceu com ele. E ele passa a ser orientado mais para frente pelo próprio Estevão, aquela entidade que ele viu junto com a noiva. Pois bem, essas orientações ele começa a colocar em prática. E não foi fácil, porque Paulo era muito perseguido, alvo de momentos, verdadeiras armadilhas, onde ele foi preso várias vezes. Nessas circunstâncias, ele foi submetido a julgamento, foi condenado assim, pela tradição judaica e sofreu aquelas famosas chibatadas. Sofreu vários apedrejamentos, um deles, mais sério, ele teve uma pequena fratura crânio-facial, foi dado como morto e foi jogado ao lixo. A maior ofensa que se podia fazer no mundo judaico da época era jogar um corpo ao lixo. Mas os seguidores dele foram lá à noite e viram que ele respirava, lentamente, mas respirava. Tiraram Paulo do lixo e deram um atendimento. Em alguns meses ele se recuperou. Então ele sofreu muito, ele passou por muitos reveses. A vida de Paulo é um exemplo de superação, é um exemplo de perdão, é um exemplo de renúncia a um passado e de dedicação à proposta do Cristo, à proposta de Jesus. E é nessas condições que nós mostramos que ele colocou em prática, sim, os ensinos de Jesus.
Então, mais uma vez, a parte da moral de toda a epopeia do Cristo se reflete em Paulo. Então ele passa a ser uma referência. É isso que nós temos que verificar hoje ao analisarmos os nossos centros espíritas. Nós não podemos perder de vista que um centro espírita é um núcleo cristão. Na nossa base, na fundamentação do Livro dos Espíritos, na fundação do Evangelho segundo o Espiritismo, está muito claro que o Cristo está na base. E Allan Kardec escreve, inclusive, no Livro dos Médiuns, que a grande bandeira que o Espiritismo desfralda é a bandeira do cristianismo e do espiritismo humanitário. Ou seja, é a ação. E é assim é que os centros espíritas se tornaram reconhecidos e valorizados pelo povo em geral em nosso país. Os momentos em que foram fundados os centros espíritas, a grande maioria, na primeira metade do século passado, encontraram preconceitos, perseguições, e nós temos vários registros disso. Mas eles foram se firmando e sendo respeitados pelo bem que faziam, pela ação de atendimento à comunidade. E não apenas o atendimento material, mas o atendimento espiritual, o consolo. Então nós temos que pensar no centro espírita de nossos dias, que é uma escola, não uma escola comum, comparável às escolas de instrução formal. E aliás, nós temos que deixar de lado um certo excessivo momento de formalidade que há nos centros espíritas e que não facilita, às vezes, nem a aproximação, nem a integração das pessoas no centro espírita. Nós temos que começar a pensar que o Consolador prometido por Jesus, e no momento que nós estamos vivendo, o centro espírita deve ser, sim, uma escola de almas, um hospital de espíritos, uma oficina de trabalho, mas é o local onde nós estamos em conjunto aprendendo a exercitar o relacionamento solidário e fraterno. Ninguém é mestre, não. Todo mundo é aprendiz, em qualquer situação. Não existe privilégios. E é nessas condições que vem à tona a necessidade de um bom e melhor acolhimento às pessoas que chegam lá na porta, para que elas não entrem no centro espírita como se fossem invisíveis. Ninguém viu, ninguém sabe, ela fica receosa e não volta mais. Então nós temos que saber acolher, sermos fraternos àqueles que chegam. Nós temos que aprender a dar o consolo às pessoas e utilizar e saber utilizar do relacionamento espiritual que anda muito escondido, muito fechado, né? Nós estamos vendo muitos centros espíritas sem médiuns e sem espíritos, porque se criou muitas exigências. Então nós partimos de um extremo do passado para o outro extremo. Nós estamos precisando rever isso. Emmanuel fala que na comunidade de Antioquia, ali ocorriam as mais belas manifestações espirituais em função do ambiente predominante de solidariedade e de fraternidade. É por isso que o Espírito da Verdade escreveu, e Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Não é o inverso, não. Então nós temos que começar a repensar os centros para que seja assim um posto de atendimento solidário, fraterno, de consolo, de orientação, esclarecimento espiritual a todos aqueles que na nossa comunidade, no nosso país, buscam o Consolador prometido por Jesus. E aí nós vamos lembrar dos exemplos de Paulo, quando ele saiu daquela ideia fechada que se construía na casa do caminho, de se criar pré-requisitos ou exigências, e foi atender a toda a gentilidade, sem nenhuma exigência. É chegado um instante que nós temos que repensar isso
mas sabedores de que Paulo venceu na sua existência, nas suas dificuldades. E isso ele registra nas suas epístolas também. Por isso que ele é um exemplo para nós. Porque ninguém está aqui a passeio. Todos nós estamos passando por dificuldades, por preocupações, por privações. É a tônica dos espíritos que estão reencarnados aqui na Terra nesse instante. E é nessas condições que nós vamos lembrar de Paulo quando ele escreveu, por exemplo, aos Filipenses: prossigo para o alvo. O alvo era a compreensão da lei de Deus por intermédio dos ensinos de Jesus. Quando ele escreveu, por exemplo, aos Gálatas, em 2 momentos, resumindo esses 2 momentos: trago no corpo as marcas do Cristo. E ele trazia muitas cicatrizes mesmo, não só físicas, como também as tragédias espirituais e morais que eram montadas contra ele. Mas ele soube superar isso. E o que ele escreveu? Trago no corpo as marcas do Cristo. Agora, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ele absorveu os ensinos de Jesus. E é essa tônica que ele marcou em todas as suas recomendações, nas suas epístolas, nas suas pregações diretas. E ele registrou finalmente, quando ele estava preso em Roma, uma carta a um jovem, que ele deu também oportunidades a muitos jovens. E esse jovem, Timóteo, recebeu uma epístola dele, onde Paulo já estava no final da vida e preso em Roma. Ele escreveu assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É essa a ideia que nós temos que registrar. Todos nós estamos sujeitos ao bom combate da vida. E o combate passa a ser bom quando nós aproveitamos no sentido espiritual. E é nessas condições que nós vamos realmente fortalecer a nossa fé, a nossa certeza na espiritualidade e nos ensinos de Jesus. Assim, nós encontramos nas epístolas de Paulo muitas orientações para o bom funcionamento do centro, do relacionamento entre as pessoas, e orientações para o mundo que nós vivemos hoje. Por exemplo, ele escreveu: examinai tudo, retende o... Na época que nós estamos vivendo hoje, a gente liga a televisão, lê um jornal, só vê tragédia e problemas graves. Não vamos entrar nessa onda mental, nessa vibração. São fatos. Examinai tudo, retende o bem. O nosso compromisso é tentar o esforço para superarmos as nossas limitações e dificuldades e contribuirmos com o bem onde nós estivermos. E a outra frase formidável de Paulo, adequada para os dias que nós vivemos: nem tudo o que é lícito me convém. Nem tudo que a maioria gosta, nem tudo que a sociedade considera como normal, como aceitável, me convém. Então nós temos que analisar não só a lei, como os hábitos e os costumes, de acordo com a ética cristã e a moral cristã. Ver se isso convém a um cristão, se isso convém a um espírito imortal. Nós deixamos, portanto, todas essas reflexões a vocês como uma mera contribuição para que meditemos nas nossas ações como pessoas, como espíritas e como integrantes de um centro espírita. Obrigado.